noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live, né, recebendo um artista fantástico, como sempre, o nosso querido Rodrigo Ternevoy. Ele que é ator brasileiro, mas que é sucesso na Irlanda e representa lá fora os nossos sonhos, né? O nosso sonho como brasileiro, representa a arte. Então vamos avisando a todos aí que estamos aqui ao vivo, né? Passando aí os coraçõezinhos para ficarmos nas barras de rolagem e também os aviõezinhos para avisar que estamos aqui online, né? Então vamos avisando a todos e esperando que todos compareçam para prestigiar esse querido ator que nasceu em São Caetano, né, do Sul, em São Paulo, não, São Caetano e São Paulo, ele vai dizer direitinho aqui para nós, mas e passar como foi essa ida, né, para a Irlanda, que na verdade parecia ser um intercâmbio normal e acabou sendo aí o início de uma carreira de grande sucesso, né? Então, né, ninguém melhor do que ele para contar para nós sobre isso, né? E falar sobre a dificuldade, sobre as conquistas, sobre a mudança de vida, que ele é formado em administração de empresas e acabou mudando totalmente o rumo da sua vida, né? E sendo um grande ator lá na Irlanda, falando de temas polêmicos, temas que quebram tabus e também que trazem elucidações para a nossa evolução, né? Agradeço aqui a todos, vamos avisando ao pessoal aí que já estamos online, mas já vou pescar aqui o nosso querido Rodrigo para começar a falar com ele, contar a história, e aí o pessoal vai entrando, compartilhando e aproveitando dessa história linda que ele tem para nos contar. E agora ele chegou no Rio, gente, então assim, até fiz as cores aqui de verde, um pouquinho de laranja da Irlanda, mas também o nosso verde do Brasil, que ele nunca deixou de ser brasileiro, muito pelo contrário, nos representa muitíssimo bem lá fora, e agora chegou ao Rio de Janeiro para também prestigiar e fazer trabalhos aqui e prestigiar a nossa arte, a nossa cultura brasileira. Então, eu já vou aqui chamar o Rodrigo, começar o nosso papo, né? Aqui, porque às vezes dá uma travadinha. Já vamos começar. E o pessoal vai chamando aí. Rodrigo, olá, querido, tudo bem? Olá, Rose, tudo bem? Tá me ouvindo ok? Tudo. Estou vendo você, bem, perfeitamente ouvindo também. Tá tudo bem com você? Tudo bem, obrigada por ter me convidado aqui para participar de uma das suas lives. Estou muito, muito feliz, obrigado. Eu que te agradeço. E, na verdade, assim, a gente já começou. Eu falei São Caetano. É São Caetano mesmo que você é, né? Eu sou de São Mas o sul Caetano, é São Paulo. mas é São Paulo. São Caetano Exato, é uma cidade de São Paulo, mas exato. é tudo ali pertinho, é praticamente É perto do o centro ABC. ali. É o ABC Paulista, exatamente. Exato. Não, e assim, o que me chamou bastante atenção, e eu já começo aqui a falar desse brasileiro, até falei um pouquinho já, que era para ser um intercâmbio, você formado em Isso, administração de empresas, e foi para lá, é um sucesso na Irlanda, né? E eu quero deixar claro aqui para os meus seguidores que, na verdade, a Irlanda ela tem novelas, mas não é como o Brasil, que tem novelas de meses, novelas temporárias. isso. Eles têm novelas de 20 anos, 30 anos, né? E o Rodrigo, nosso querido, que nos representa lá fora, ficou aí no ar 5 anos com uma personagem, né, que é o Cristiano San Isso. Martin, que é o Cris, e trazendo temas maravilhosos que nós vamos também dissecar aqui. Mas eu queria já começar, a gente sempre fala daquele início, você aí fazendo live já sabe como é, do menino de São Caetano, que certamente, pela pressão da sociedade, não se sabe se queria necessariamente ser ator, não é, Rodrigo? O que você pensava em ser lá atrás? Tanto é que se formou em administração de empresas também, né? Também, isso. Na verdade, eu acho que lá. Eu sempre quis, eu sempre tive essa vontade de me tornar ator, né? De viver né, da arte, mas lá atrás era complicado. Eu não tinha ninguém na família, assim, nenhum ator, ou então algum cantor, alguém que tivesse nessa área. Para eu me Sim, espelhar mesmo. E quando a gente não tem muito, a gente assiste mais TV, você fica naquele sonho mais um do sonho que aquela distante, profissão. É né? um sonho distante, sempre estava ali, Aham, mas eu nunca realmente agi com aquilo. Até mesmo porque é uma carreira, você conhece, né? Você está na indústria também. É uma carreira sim. muito complicada. Então, eu vim de família muito modesta. Então, eu era aquela coisa, ou você trabalha ou você trabalha. Essa coisa de sonhar Sim. muito não Não, era e a algo. carreira artística, todos nós sabemos, né, Rodrigo? Ela vem junto com uma série de preconceitos e que, infelizmente, também
às vezes diz um pouco da nossa realidade, porque é uma carreira Sim. difícil, é uma carreira fechada de algumas Uhum. formas, na verdade você tendo sempre quem gosta, né? Nossos pais, avós, etc., querem que você vá fazer outra coisa, né? Para É, você não se decepcionar, para você não sofrer. Então, você tem exatamente. que ter uma segunda opção, um plano A, um plano B, um plano C. É, Então, é muito natural que a gente queira uma segurança, né? Uma falsa sensação, pelo menos, de segurança, porque profissão sim. nenhuma dá essa sensação, né, de segurança. Mas a sociedade faz, os nossos pais, enfim, uma série de pessoas que gostam da gente. E a gente sabe que a dificuldade, no Brasil pelo menos, é isso mesmo. Assim, você foi para lá para fazer um intercâmbio, mas aqui você tinha um trabalho comum. E como Tinha. foi esse despertar para ir lá fazer esse intercâmbio, Rodrigo? Bom, eu acabei me formando em administração financeira, aí eu trabalhei para o Citibank, aqui no Brasil, né, um banco americano. Não tinha muito inglês, o inglês era muito o famoso verb to be, né, aquela coisa, ele é, você é, elas são, todo mundo é. E foi a isso que me levou a começar a procurar. Obrigado, Roberto, aí tá mandando. Acho que é meu tio, na verdade, que entrou aí, agora que eu me toquei, a Xanda também. E parabéns, Rodrigo, Roberto. Tem Ai, também aqui um pessoal que é fã do Bavini, maravilhoso aqui conosco, fiz uma matéria sobre ele, está aqui te prestigiando. Vilma Dias, obrigado. a dupla Vilton e Norton, que é uma dupla maravilhosa do Rio Grande do Sul e de todo o país, e super animados, com uma essência também, tem uma segunda formação e são artistas maravilhosos e Que sabem muito bem do bacana. que a gente está falando aqui. É Eu muito legal agradeço. essa troca, né? O Embro Diniz também está aqui conosco. E assim, o pessoal vai avisando. Obrigada aí, Roberto, por estar aqui também, nos prestigiando. Né? E assim, a gente vai conversando e vai falando do pessoal Eu tô vendo um monte de vai gente entrar. Eu entrando fico aí. feliz porque a maioria das lives que eu faço, geralmente é em inglês e é mais focado lá pra Irlanda, onde eu morei 14 anos, né? Então, aí ver Sim. assim os brasileiros dando oi, tudo é bem bacana. Eu agradeço. Obrigado mesmo, do fundo do Vai coração. ser só o início, tá, Rodrigo? Porque o brasileiro, nós temos que falar aqui, nós brasileiros talvez não tenhamos a noção da intensidade do seu sucesso lá fora. Eu que li um pouco mais, que sei, mas assim, eu acho que vai ser só o início disso aqui para você, porque você sustentar 5 anos em uma novela com temas polêmicos e com temas essenciais, não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas nós vamos chegar lá e o pessoal vai ver Sim, o quanto você representa, a gente tem muito orgulho disso. Isso tem obrigado. que ser realmente propagado, divulgado, porque a gente sabe a dificuldade aqui e para quem vai lá fora, numa outra língua, numa outra situação, defender a nossa bandeira e uma parte artística que aqui é muito difícil. E você Sim, sabe disso. não, Então, eu com acabei te certeza. interrompendo para fazer esse parênteses aí Não, mas de eu como foi agradeço. que você foi para lá, seu Isso, despertar. e aí acabou bom, eu tinha que aprender inglês de um jeito ou de outro, e aí uma diretora minha, Vanessa Reisner, ela sempre falou, vai estudar, vai fazer intercâmbio, né, você é novo, eu tava com 22 para 23 anos, aí a gente Sim. acaba, né, de tantas pessoas falarem, e realmente era uma necessidade do corporativo mesmo, para eu aprender a língua, eu resolvi ir, aí eu acabei escolhendo a Irlanda, eu acho que eu me apaixonei, mesmo sem conhecer muito da Irlanda, mas eu acho que depois de 14 anos lá, eu vejo, talvez era uma coisa de alma mesmo, sabe? Eu tenho uma conexão muito legal com a Irlanda. Aliás, eu adorei as cores aí do seu vestido, do seu top, ficou muito bonito. Eu tentei, É, tá, Rodrigo? Eu tentei, tá? não, Assim, ficar tá mais bonito. próximo, né? E tem um pouco do Brasil também, o verde, de alguma forma. Até botei uma foto com Tem. esses dizeres, que traz essas duas, né? Esses dois países que são seus, né? Claro, E que claro, eu tenho você um traz amor aí, gigante representa um por, nível de por, excelência maravilhoso. Então, tinha que ser. Eu sempre faço uma pequena e singela homenagem, e para você foi essa dos dois países, vamos dizer assim, Sim, não, né? mas eu amo. É como você mesmo disse, são os dois países, né? O meu país, né, de coração, que é a Irlanda, né, que eu adotei, vamos dizer assim, e tem o Brasil, que é meu país, né, de tudo. De tudo. De tudo, não dá nem para explicar. É. Mas, enfim, aí acabei escolhendo a Irlanda, na época era um lugar, não era tão caro, tinha também mais, era muito mais fácil, o Edu também tá aí,
Era muito mais fácil conseguir o visto na época, e eu tinha um pouco de receio. A gente vai com pouco dinheiro, você vai com dinheiro em contado, então você não quer chegar lá. Sim. Na época, a Inglaterra estava mandando a brasileirada tudo de volta para o Brasil, e eu falei, eu não posso correr esse risco. Então, a Irlanda era mais fácil de entrar, e também você praticamente leva já a documentação toda pronta. Isso lá atrás, né? Hoje em dia já mudou muito, ainda mais depois do Covid. Mas o motivo mesmo da Irlanda foi porque era mais prático. E aí, conforme eu fui pesquisando, eu descobri que é um país assim muito acolhedor. Eles são muito a cultura da Irlanda é muito parecida com a do brasileiro. Eles adoram uma festa, adoram uma cerveja, adoram ir para os pubs, né, que seriam os nossos barzinhos aqui. Então eu falei, eu acho que eu tô indo para o lugar certo. Não é tão diferente do Brasil. E eu cheguei lá em 2008, então eu tinha acabado de fazer. Eu cheguei lá uns dias depois do meu aniversário, que é 18 de março. E coincidentemente, 18 de março é o dia depois do dia de São Patrício, que né, tem uma celebração gigante na Irlanda, que é o santo lá padroeiro do país. Então, sempre perto do meu aniversário a gente comemora muito, porque é São Patrício e o Rodrigo. Um dia depois do outro. E acabei ficando por lá. De primeiro, óbvio, meu inglês não era tão bom, então eu tive que aprender mesmo, ir para a escola de inglês. Depois de 2 anos, eu ainda fui fazer uma pós-graduação em contabilidade internacional, porque eu já tinha conhecido o David é meu marido, a gente está junto já, ele é irlandês, e a gente está junto aí há 14 anos quase, e eu já conheci o David, depois de 3 meses que eu estava lá, eu conheci o David, o que me ajudou, me motivou mais ainda, né, a deixar o Brasil e acabar indo para lá. Sim. Uma motivação e um apoio também, né, Rodrigo? Porque a gente sabe a Sim. dificuldade e também alguém apoiar um trabalho artístico, apesar de ser em outro país, as pessoas terem até uma visão de repente mais aberta sobre isso, Sim. mas vindo, né, se encontrando ali de fora e etc, é todo um risco, né? Olha a minha gatinha querendo participar das coisas, olha lá. Eu adoro o bichinho, olha que lindo. Anitta por causa de Anitta Garibaldi. Não que a outra Anitta também não seja sucesso, mas ela não é por causa da Anitta, né? Ela foi o nome dela por conta de Anitta Garibaldi, mas as duas Anitas são sucesso. Isso não vai brigar, né, Anitita? Você quer participar da entrevista, Anitta? Daqui a pouco ela dá um oi, ela faz um miau na câmera. Ela quer derrubar tudo aqui, ó. Porque ela derrubou o livro, ó. Olha lá, dá um oi pro Rodrigo. Que fofo. Anitta. Eu tenho patas, ó, ela parece que tem salto alto, ó. Como eu tenho um movimento chamado Justiça de Salto Alto, contra a violência doméstica, até vamos falar sobre isso, eu falo que ela é a mascote, porque ela tem saltos altos, né? Que ela tem patinhas brancas. Então ela é a mascote do movimento, né? Mas é uma loucura. A gata interrompe, a gente muda o assunto, mas é que é tudo assim, tá, Rodrigo? Olha, bom fazer live ao vivo, tá vendo? Não, e o pessoal aí, eu sou super assim, o pessoal já me conhece. Ó, o Wilton Norton diz, parabéns, querida Rose, pela competência de sempre, parabéns, Rodrigo, pelo sucesso. Muito orgulho de vocês, né? Viva a cultura, nossa querida Vilma Dias, pessoal entrando aqui, muito fofa sua gatinha, que até a gatinha agora já ganhou um elogio. E Rodrigo, eu queria falar, assim, falei dessa diferença das novelas, e lá é a Fair City, né, que você fala? Fair faz City, aquela... que ficou... Ela tá desde 1989. Isso, né? são 33 anos no ar. Num canal que é o melhor de lá, o canal, né? Número 1, vamos dizer assim. E é claro que há diferença, como a gente falou aqui, as novelas daqui são curtas, meses e etc. E lá essa novela é de 30 anos, e que eles mudam os temas, é isso? Vão colocando temas de acordo com o que o tempo vai passando e inserindo personagens. O seu personagem, primeiramente, que você falou que chegou, conheceu lá o teu marido, etc., e acabou ficando. Como que foi esse teste para um primeiro personagem, que eu imagino que não fosse com a grandiosidade que você se tornou, mas como que foi esse teste e você buscar por isso lá? Bom, quando eu resolvi, né, realmente seguir esse sonho de me tornar ator, eu comecei a fazer muitas pesquisas lá. E aí, pesquisando, acabei descobrindo essa escola que eu me formei, a Bow Street Academy. É uma das melhores de lá, para cinema e TV. Aí eu fiz um teste, porque também tinha que fazer teste para entrar na escola. Passei, me formei dali a alguns anos. E em 2015, teve eles chamam de showcase, né, que as pessoas fazem algumas cenas e aí vai para a indústria, né? Eles passam no cinema, é um evento bem bacana. E dentro nessa celebração, nessa formatura, vamos dizer assim, eles convidam muitas pessoas para vir assistir, pessoas da indústria. E foi nesse último dia de aula, vamos dizer assim,
que as pessoas começam a oferecer representação. Então, os agentes, né, empresários, managers, eles vêm procurando os atores e tal. Eu tive a sorte de conseguir uma agente, que eu tô com ela até hoje, a minha agente irlandesa, que agora também tem um brasileiro, então, né, tem que estar um pouco mais dividido. Mas tô com ela desde 2015, quando eu me formei. E o teste para novela, respondendo a sua pergunta, ele veio depois de uns 8 ou 10 meses que eu tinha me formado. Era para um personagem, ele era na época, era um refugiado da Síria. Esse tópico estava bem, todo mundo estava falando bastante sobre esse tópico na Europa. E eles quiseram introduzir, como uma novela muito, né, antiga, eles sempre vão introduzindo assuntos novos, né? E esse era um assunto que eles queriam introduzir. E aí foi esse o teste que eu fiz. Aí eu fiz uma self-tape, depois eles me chamaram para o que eles chamam de recall, né? Que você vai lá pela segunda vez. Esse recall já era na emissora, com a produtora, né? A diretora executiva, um escritor, um outro produtor e uma pessoa com a câmera. E aí eram só 3 atores que receberam esse convite do recall. Era um ator da Inglaterra, um ator negro, e era um ator chileno, de Santiago do Chile mesmo, e eu. Aí eu pensei comigo, putz, eu sou o que menos pareço assim com refugiado, comparando, né? Mas também o que é parecer com refugiado, né? Hoje em dia fica até feio falar isso, mas aquele estereótipo de que televisão e cinema geralmente vai, né? Existe. Acaba indo para esse lado. Mas enfim, e aí a gente fez os testes, eu passei acho que meio-dia lá na emissora, e saí de lá muito feliz. Eu falei, olha, eu tô feliz com o que eu entreguei. Eu acho que eu não poderia ter feito nada diferente. Eu saí lá positivo. E eu lembro que eu liguei para minha agente e falei, olha, Alex, eu acho que eu fui bem, mas se eles realmente querem um look muito refugiado, eu não acho que vai ser para mim. Vai ser o seu biotipo, você O pensar. meu biotipo. Mas assim, a gente pensa tudo e ator vive disso, de um monte de não, né? E talvez 1 ou 2 sims. Então, assim, fui fazer minhas coisas e tal. A maioria não, né, Rodrigo? A maioria não, a gente sabe que Exatamente, muito mais não do que, né, qualquer outra coisa. Mas, enfim, fui seguir minha vida e dali umas 2 semanas eles mandaram um e-mail para minha agente dizendo que eles tinham gostado muito do meu teste, mas que eles resolveram eliminar o refugiado da novela. Eles foram para outra linha. Então eles nem falaram muita coisa, a gente só eliminou o personagem. Então por hora eles não me escolheram, mas agradeceram e disseram que ia manter tudo lá nos arquivos. Mas você acaba pensando, tá bom, né? Já ouviu já isso ouvi antes. isso. E Já passou. ouvi isso, né, Rodrigo? Tipo, por essa história? Não. E aí você acredita tal. Mas realmente eles mantiveram e pensaram com carinho, porque depois disso eu acabei casando, isso foi em 2016. E quando eu estava na minha lua de mel, a gente estava na Grécia, em Santorini. Na minha lua de mel eu recebi uma ligação da minha agente dizendo, Rodrigo, o pessoal lá do RTE, né, que é esse canal, que é tipo a Globo de lá da Irlanda, eles entraram em contato oferecendo um papel principal na novela, um dos papéis, porque a novela é muito grande, então cada núcleo tem um papel principal, mas era um papel principal daquele núcleo em particular. Você tá interessado? Pensei comigo, poxa, entre lavar uma louça e passar aspirador na casa, que é o meu futuro lá depois de casado, eu vou trabalhar de ator. E aí foi meu primeiro grande trabalho. Eu já tinha feito algumas coisas pequenas, curtas e também longas, muito comercial de TV, mas como eu tinha me formado fazia pouco tempo, né, relativamente pouco tempo, 10 meses, eu adorei, então foi meu primeiro grande papel. E aí eu entrei, eu nem fiz um teste em teoria para fazer o Cristiano. O Cristiano foi criado baseado em tudo que eu mostrei a eles e também na minha entrevista, porque a gente conversa muito também lá. Eu tive uma boa conversa de uns 15, 20 minutos com o pessoal. Então, eu acho que eles meio que juntaram tudo e criaram o Cristiano. E aí, um fato interessante é que, na época, esse personagem que foi eliminado, o refugiado, acabou se tornando aquele chileno que tinha feito teste comigo. Ele entrou na novela antes que eu, porque eles mudaram o personagem, queriam um personagem mais velho. E aí, o José Miguel, que é o cara que estava comigo lá no dia, acabou entrando na novela 6 meses antes que eu. E eu entrei 6 meses depois que ele para fazer o irmão dele na novela. Então, acabou que, mesmo naquela competição entre eu e ele, acabou rolando uma química boa, eles perceberam. E aí os dois viraram irmãos na novela. Então, foi uma época muito boa. Muito legal. E assim, me chamou muito a atenção o fato das novelas serem um pouco mais permanentes, vamos dizer assim, né?
que é bem difícil manter isso, mas que É. tem uma certa lógica, porque é como se você tirasse núcleos e personagens, inserisse em outros, e o público ficasse sempre vivendo aquele drama, aquela É. situação ali e não se modificasse. Não deixa de passar uma segurança, vamos dizer, para o público, né? De que Sim, aquilo tem continuidade. Né? muito. Isso é E importante. é um formato europeu, né? Desculpa, até parece que eu te cortei, Rose. A internet às vezes Não, dá uma. imagina. Não, Acho que é as pessoas uma, é param. uma. É um Fica delay aí. tranquilo, é uma troca de ideias. Pode continuar. Mas é uma novela. Bom, as novelas europeias são muito assim, né? O Fair City está no ar há 33 anos. A gente tem na Inglaterra tem Coronation Street, tem Emmerdale, tem Hobby City. Essas novelas são todas muito antigas. Lá na Irlanda, essa é a principal. A gente até tinha uma novela um tempo atrás, mas eles eliminaram, ficou mesmo só o Fair City. Mas tem um personagem, né? Fato curioso. Tem um personagem que tá, somente um, que está lá desde o primeiro capítulo. E ele nem é Ah, tão é. velho assim, ele começou bem novinho na novela. Ele deve ter uns 50 e poucos anos agora, não é nem um pouco. Como ele começou muito novo na novela, ele é o único que Acompanhando. está lá, ele Não, e eu não fico mudou o nome nem imaginando. nada. E eu fico imaginando, agora fui eu que te cortei, tá vendo? A gente quer Não, não se preocupe. delayzinho, desculpe. Na verdade, sim, eu fico imaginando, por exemplo, aqui no nosso país, em 1989, que foi quando começou essa novela lá, na Irlanda nós tivemos aqui um grande golpe, vamos dizer assim, de poupanças, etc., que É, inclusive, que eu sei, afetou sua família, né? De sim, uma forma muito direta. Então, eu fico imaginando uma novela que aqui nos nossos tempos, principalmente cenário político e artístico, de 89 até hoje, quantos cenários diferentes e quantas histórias nós teríamos é, de gravidade como essa que atingiu em sim. cheio a sua família e mudou a sua vida quando criança. Hum, Né? Então eu estou fazendo isso. referência justamente a 1989, porque foi quando teve o golpe das poupanças e etc., e que seu pai foi Hum, atingido. Eu estou só falando isso justamente porque isso houve aí um transtorno maior para a sua vida e talvez, óbvio, você só é o que é hoje por todas as dificuldades, como todos nós. claro, Mas é claro. importante falar sobre isso para quê? Para que as pessoas vejam que o artista consagrado lá fora não é só um mar de rosa, teve dificuldades, como Não. né, uma série de sacrifícios. Então, só por isso eu toquei nesse assunto e também para entender essa dinâmica dessa novela de 89. Imagina no nosso Brasil, no nosso país, né, quantos cenários e coisas políticas e culturais já aconteceram e Seria saíram maravilhoso dessa ter, novela. seria maravilhoso ter algo assim aqui. Eu acho que acaba até né? Acredite se quiser, acaba até barateando o custo de produção, porque assim é Exato. um cenário só. Eu acho que há uns anos atrás eles tiveram que reformular o cenário inteiro, porque eles venderam uma parte do terreno, então eles mudaram um pouco Uhum. mais adiante, tiveram que recriar o cenário de novo, mas também já era hora, porque o cenário era bem velho. Então recriaram tudo, mas realmente é tudo muito concentrado, é como se fosse aqui na Globo, né, no Projac, que eles têm uma cidade cenográfica, lá também é assim, é muito difícil fazer externa, 5 anos de novela, 5 anos e pouquinho, eu fiz uma externa só, que foi na verdade em dezembro do ano passado, praticamente quando eu estava para sair da novela, eu nunca tinha saído do Projac da Irlanda, vamos dizer assim. Uhum. Então, Não, e realmente é uma é produção diferença diferente. também. É uma outra diferença, né, Rodrigo? Porque aqui, além da Sim. questão da permanência da novela que lá tem, e aqui nós somos novelas mais efêmeras, vamos dizer assim, mais Uhum. rápidas, tem a questão também do cenário. Aqui não sei se porque temos lugares lindos, mas imagino que a Irlanda também tem, mas até por questão de custo mesmo. Aqui as É, novelas, elas fazem, né, no Nordeste, no Rio, no é, Leblon, no interior de São Paulo, no interior do Sul, na roça, enfim, sempre faz esses cenários externos, que tem um custo bem maior, e nós sabemos sim. a dimensão da Globo no que diz respeito a novelas. Mas na Irlanda também tem essa coisa um pouco mais intimista, mas que É. passam as mensagens meio que bem no estilo europeu mesmo, né? Aquela coisa mais concentrada, né? É um formato bem diferente. Eu até brinco que se alguém, né, ficar curioso e for lá colocar, né, Fair City, vai ver que a qualidade de produção é diferente. Eu não falo que ela é uma qualidade ruim. Eu falo que é diferente porque é o formato europeu. Não adianta querer comparar o formato de novela europeia com o formato de novela do Brasil. O Brasil, além de... olha a comparação, né? A Irlanda, a gente tem 4,5 milhões de habitantes, 4,7. Aqui a gente tem mais de 220 milhões. É um país muito maior, inclusive exporta, é uma fábrica de fazer novelas. Né? Lá na Exato. Europa, inclusive, eles assistem muita. Portugal, Espanha, Itália, assistem muita coisa da Globo, da Record.
A Record está mandando super bem também de alguns anos para cá. Então não dá para comparar, entendeu? É um formato bem pequenininho ali de países que falam a língua inglesa. Então estou falando da Escócia, da Inglaterra e também da Irlanda, tanto a Irlanda, né, do Sul, que a gente fala só Irlanda, né, e da Irlanda do Norte, que já faz parte da Inglaterra. Então é um formato diferente, é algo muito mais simples, o que, na minha opinião, quem consegue estar numa novela por todo esse tempo, numa novela desse formato, você aprende muito, porque, primeiro que assim, tem dias de eu ter gravado 23, 25 cenas, não tem tempo para você, é muito rápido, então se você consegue entregar algo razoavelmente bom tão rapidamente, ainda mais uma língua que não é sua, eu imagino que eu poderia fazer se eu tivesse numa novela aqui, ou então num filme aqui, que geralmente você tem um pouquinho mais, é corrido também, mas você tem um pouquinho mais de tempo, entendeu? Porque lá a gente tem novela que a gente grava todos os dias, tal, e é isso, assim, né? Todo mundo aprende de um jeito ou de outro, mas trabalhar numa novela como essas, é outra coisa que eu acho interessante. Aqui, quando a gente tem dois atores, de repente uma cena de romance, então tem aquela musiquinha no fundo, que eu sei que não é feita no dia que está gravando, eles acrescentam depois na edição, óbvio. Mas e você tem uma cena de suspense também. Então, quando a Rose está assistindo, o Rodrigo está assistindo a novela e vem aquele romance, aquela musiquinha para ajudar, ou uma musiquinha para te dar mais um medo, aquilo ajuda também na performance, né, do ator e na cena em si. E lá não tem isso. Então, assim, se é uma cena de amor, uma cena de romance ou de suspense, os dois atores ali, ou três, ou sozinho às vezes, que vai ter que vender aquela emoção, porque não tem, é muito Não mais tem esses simples. recursos. Não tem os recursos, exatamente. Então, assim, se o pessoal chora quando vê uma cena do Cristiano, depois com a violência doméstica, tudo, Cena mesmo. é por conta da cena mesmo. É do texto e do ator e do diretor, óbvio, mas não tem nada depois para colocar para dar aquele crescendo que a gente Exato, fala. não. E é justamente isso, porque nós sabemos que o cérebro é que ouve, vamos dizer assim, e que essa Uhum. musiquinha tem toda uma indução para o sentimento a ser provocado, que, como você bem colocou, contribui com o contexto geral da cena. Sim, Facilita para o artista, né? Não isso. tendo isso num tempo ainda maior, não tem como você ser ruim e ficar, né, Rodrigo? Não tem. Tipo, tem Exatamente. que ser bom e Eu passar uma imagino. mensagem. Exatamente, eu imagino e por isso que eu tô com tanta vontade, assim, né? Agora eu tô no Rio de Janeiro, tô aqui na minha cadeira de balanço que eu coloquei na Ah, que sala, muito bem legal, ficamos tropical. felizes. Não, e eu acredito que com essa vasta experiência, né, que você tem aí da Irlanda, representando o nosso país lá fora, e com essa dificuldade que você falou, que quem faz mais faz menos, no sentido de ter mais recursos ainda, eu tenho certeza que vai ser aqui a continuidade dessa carreira de sucesso. Você vai poder ficar entre os dois países aí, prestigiando a gente também. Fazer alguma coisa aqui para nós, né? Não Com tenha dúvida que a gente certeza. está Bom, na torcida. já tô trabalhando para que isso aconteça. Vamos só Por torcer. Todo favor, e mundo quando manda energias acontecer, positivas. quando acontecer, conta para nós, que eu tenho certeza que não vai demorar, porque você chegou agora, a questão de tempos, né? É, Semanas, etc. Então é questão realmente aqui do pessoal ir se familiarizando, vendo todo esse seu trabalho, que a gente também tem carência de bons artistas nesse sentido, de pessoas que estudam, que buscam passar emoções e que falam de temas que aqui ainda para nós são mais tabus ainda do que lá na própria Irlanda, que também ainda é um pouco. Né? Um deles seria a questão, deixa eu até falar um pouquinho aqui das pessoas para prestigiar, ó. A Gedane colocou, que lindo esse meu amigo, saudades, até para você saber quem está aqui. aqui prestigiando, né? A Giovanni também colocou, oi meu lindo, está aqui te É um prestigiando. pessoal super querido, tá sempre aí no meu coração. O Edu Porto também, fã-clube entrou. A Der Jordão, minha querida, está sempre aqui conosco. Olha, O o Ed Eric. colocou 25 cenas, você gravou no mesmo dia, ficou aqui abismado de você ter gravado tudo isso em um dia só, que realmente. E com essa falta de. Não é falta, é que é uma diferença de recursos, vamos dizer assim, que você bem pontuou e que dá muito mais trabalho para o artista, né? Falando dos temas, só para fazer um breve resumo, Uhum. o Cristiano, como você já colocou lá, que todo mundo chama de Cris, né? Já o pessoal se pega na intimidade, mas vocês falaram lá de um tema de suma importância, de utilidade pública para todos nós, para todos os países, e de interesse comum, que é a questão da violência doméstica também homoafetiva, Uhum. né?
Eu imagino que isso, assim, que tenha sido abordado, tenha provocado diferentes emoções, vamos dizer, ainda que na Irlanda e não no Brasil, que tem um pouco mais de resistência quanto ao assunto. Como que Uhum. foi esse assunto para você lá expor esse tema de tamanha importância? Bom, quando né, fui avisado que a história, porque o meu personagem, o Chris, ele era parceiro do Will, né, Will Casey, e isso, né, eles já estavam há alguns anos juntos, então a gente sabia que a história estava indo talvez não digo um desentendimento, mas de repente eles iam se separar, as coisas não estavam indo tão bem. Mas aí, obviamente, isso demorou bastante tempo, então os produtores e escritores nos avisaram que a história ia ficar um pouquinho mais pro lado dark, né, que a gente fala lá, um pouquinho mais dramático. E aí a gente foi avisado né, de onde que essa história, essa trama, como a trama iria se desenvolver e depois até terminar. E a gente tomou um susto, tanto eu quanto o John Cronin, que é o ator que fazia o Will. Mas a gente abraçou a causa porque eu acho que para um ator é muito gostoso atuar e a gente faz porque a gente ama, porque né, a gente quer fazer o melhor que a gente pode, mas é muito difícil você ter um trabalho onde você também tem essa responsabilidade social. Eu acredito que todo mundo tem uma responsabilidade social, até mesmo na comédia, eu acredito. Mas quando é algo como violência doméstica, eu acho que tem uma camada a mais ainda, ou talvez duas, três, ou quatro, ou cinco, de Sim. responsabilidade, porque você está lidando com pessoas, né? Você está mostrando aquilo na TV e aquilo que a pessoa está passando em casa, ou passou, ou acha que vai passar. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, no primeiro foi medo, né? Tipo, nossa, será que eu vou conseguir? Aí, é claro, a gente tem todo o apoio do pessoal, né, da novela em si, dos escritores, dos produtores, mandaram muita pesquisa. E eu também, assim, eu não gosto só de decorar as falas, eu gosto de fazer meu trabalho de pesquisa. Eu fui em ONGs que tratavam de violência doméstica, não só entre né, o casal do mesmo sexo, mas no geral poderia ser uma violência doméstica dentro da família, entre avó e neto, qualquer tipo de Sim. violência doméstica. E eu aprendi muito, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu li a respeito era que, primeiro de tudo, né, eu sou casado com o David, né, eu sou gay, e mesmo assim eu não tinha noção do número de casais da comunidade LGBT que também passam por tipo de violência Sim. doméstica. Era algo que eu nunca duvidasse que existia, mas eu não tinha tanto conhecimento porque ninguém fala a respeito. E quando eu fui fazer a É. pesquisa, eu descobri que 25% né, o que a gente chama de casal hétero passa por algum tipo de violência doméstica, e a mesma porcentagem de um casal gay, ou de um casal, né, duas mulheres, dois homens, que seja. E eu fiquei assustado, falei, nossa, 25% da minha comunidade também passa por isso e eu não sabia. E aí que eu fiquei mais empolgado para realmente trazer isso de uma forma o mais real possível, porque claro que não depende só de mim, a gente trabalhou com bastante, tinha o que a gente fala de stunt double, né, que são aquelas pessoas que ensinam as pessoas a fazer movimentos, estão nas cenas de briga, era tudo muito coreografado, né, a palavra né, coreografado, Sim. e foi muito bom, e também o pessoal da maquiagem, tudo parecia de prótese. Teve uma das brigas, eu tive o nariz, né, foi deslocado. Eu sei que fica muito gráfico falar, mas enfim, tinha uma prótese também para aquilo. Então, assim, era um trabalho muito grande, de uma equipe muito grande, e para mim foi assim, é um trabalho, embora muito triste, né, porque a gente sabe que é a realidade de muita gente aqui fora, mas na época foi muito. Eu senti uma felicidade muito grande de estar fazendo isso, porque assim que teve a primeira noite, onde teve a primeira violência física do Will com o Cristiano, eu acho que naquela noite, assim que o episódio foi ao ar, eu devo ter recebido, assim, acho que umas 400 mensagens direto, assim. Depois foi muito mais, mas naquela noite mesmo, assim, tudo mensagens privadas de pessoas contando as histórias que eles passaram e muita coisa gráfica. E eu tive o trabalho assim, aos pouquinhos, me demorou muito tempo, mas eu respondi cada uma
das mensagens, porque eu achei que era muito importante. A maioria era mensagem positiva de que realmente as pessoas já tinham saído daquela situação. Então foi algo muito bacana que eu vou levar assim para o resto da minha vida. Não, e é importantíssimo você colocar dessa forma, por vários ângulos, vamos dizer. É um tabu seguido de outro, no sentido de que Uhum, a violência doméstica em si já é, nós sabemos, e eu trabalho com isso, como eu te falei, inclusive como muito advogada. legal. Aqui, na verdade, a questão do patriarcado coloca como vítima muito mais a mulher, mas, na verdade, também por questões de tabus, outros casos não são notificados, e nós sabemos que abuso e violência não tem gênero, né? E Uhum, isso é muito importante de se colocar, porque é de todos os lados e é justamente todos, qualquer um de nós podemos ser vítimas. E isso é muito claro. importante. Só que como existem esses tabus também em relação à parte da sexualidade, vamos dizer assim, as pessoas também têm vergonha muito maior ainda, e muito mais, de falar que sofreram violência Uhum, psicológica e até a física, que acaba sendo que as pessoas buscam mais ajuda, né, diante da física, e a psicológica, a gente tem até matéria sobre isso, que ela causa danos irreversíveis, mas uhum, a pessoa busca mais a lei ou proteção quando infelizmente acontece a agressão física, a lesão corporal, né? Então eu penso que o papel do artista, como você, primeiro da sua própria vida, a sua questão pessoal é de suma importância você trazer isso à tona, né? E também como artista as pessoas se identificam, você está ali para divulgar um assunto onde as pessoas possam ver a identidade delas ali e uhum, se colocar no lugar e até perceber que sofrem violência. sim. Porque muitos, como você mesmo falou, Rose, eu só passei a me inteirar mais no assunto, até da minha própria comunidade, depois de ter que fazer a personagem. Então, você Uhum, imagina quantos vivem a própria violência, e a gente fala muito de despertar, tipo, o despertar. uhum, Você está num relacionamento abusivo ou que você está sob uma situação de violência, a pessoa, às vezes, assistindo, ela desperta. E a sim. arte tem esse condão maravilhoso de educar e de passar informações mais rápido, vamos dizer Uhum, assim, e outras questões. Nós aprendemos muito com novelas, muito. eu aposto que você, quando criança, ainda que vendo ali artisticamente, que aconteceu comigo, com você e com muitas outras pessoas, aprender etiqueta nas novelas, aprender Muito. forma de estilo, ou o que estava na moda através das novelas, e É. muitos aprendizados de assuntos também de utilidade pública como Claro, esse. e de tabu também, eu lembro até hoje, o Floriano Peixoto, acho que é o nome do ator, muito bom ator, Sim, inclusive, ele fazia aquela novela, ele fazia a personagem a Sarita. Sarita, Eu perfeito. assisti aquilo, embora eu não, né, era uma personagem trans, que não é o que eu estava buscando, mas na época, por ser muito novinho, o pouco que eu assistia, eu me identificava já, falava, poxa, né, tá aí algo que eu não tenho essa experiência, não tenho essa vivência. Então, até mesmo assistindo, é como você disse, tem muita coisa que a gente aprende. E eu acho que o trabalho a responsabilidade, o trabalho do ator é de responsabilidade social, sim. Tanto é que a gente teve aí a pandemia, que né, ainda estamos na pandemia, mas né, numa situação muito melhor, graças a Deus. Mas Sim. desde o início da pandemia, eu acredito que se não fossem né, os livros, as séries, as novelas, os filmes, muita gente tinha enlouquecido, porque Com não certeza. tinha, né? Aqui eu sei que foi um pouquinho mais complicado, mas lá na Europa é o que tinha. Não podia sair de casa, né? Se você saísse mais que 1 quilômetro da sua casa, a polícia ia te parar perguntando aonde você ia, se era um hospital ou uma farmácia ou um supermercado, porque não podia sair de casa. Então sobrou o quê? Sobrou esse escape, né, que a gente fala, essa válvula de escape, que era o entretenimento. Eu acho que E funciona eu como se fosse uma sempre terapia, falo. né? Isso que você está falando, todas as vezes nas minhas lives eu falo, que todo mundo fala da nossa aqui, principalmente do nosso país, da nossa cultura, da arte, como se não fosse um trabalho tão valorizado. Nós temos ainda que quebrar esses paradigmas, esses Uhum, preconceitos da carreira artística, mas eu não conheço ninguém que não tenha lido, né, um livro, assistido uma série, um filme, uma uhum, novela, ouvido música e outras coisas, e assistido lives também, como é, estamos aqui agora, seja pelo Instagram, seja de artistas cantando shows e via internet, peças de teatro, que veio aí uma terceira linguagem, né? O ao uhum, vivo, vamos dizer assim, virtual. Então, isso foi fundamental para salvar vidas, como você
você falou, todo mundo, entre nós, inclusive, teríamos enlouquecido se não fosse a arte. Então, obviamente que ela deveria ter um valor ainda maior, a nossa arte, a Sim. nossa cultura, do que infelizmente tem, principalmente no nosso país. Mas É. você que esteve lá fora, né? Você sabe muito bem essa diferença e já esteve aqui também para poder crescer como artista e sabe as dificuldades da carreira também, da trajetória aqui e tudo que fica ao redor, vamos dizer assim, É. né? Você aconselharia atores aqui, porque o pessoal tem, por exemplo, tem gente que muito que sai daqui e vai para Portugal, né? Que é Uhum. é o segundo cenário brasileiro, vamos Sim. dizer assim. É uma extensão, né? É uma extensão. Para a questão, você na Irlanda, você encontrou outros lá brasileiros também trilhando ou é um pouco mais raro, imagino? Eu acredito assim, como eu cheguei na Irlanda e acabei ficando, né, 14 anos, eu acho Uhum. que o único brasileiro que realmente conseguiu é, conseguir trabalhar, assim, viver mesmo da indústria do entretenimento, né, como ator, eu acho que foi eu mesmo. Eu conheci alguns outros atores, tem a Karine, inclusive, Karine Dawson, que mora no Rio de Janeiro, mas se formou comigo lá na escola, lá atrás, até eu encontrei ela semana passada, uma atriz maravilhosa, é uma bingona também do peito. Ela também estudou e trabalhou também um pouco lá, mas logo ela acabou vindo para o Rio também, embora ela é do Sul, ela está aqui no Rio agora, então ela está tentando a carreira por aqui. Eu acho que lá foi eu muito assim que consegui. Eu também acredito muito que é de sorte, né? Eu acho que tem muita gente talentosa que às vezes não, a sorte ainda não bateu na porta. E eu acabei conseguindo, né, ter esses trabalhos e tal. Não é muito comum, porque também você precisa estar no Ter lugar certo, fluência? na hora certa, ter fluência no idioma. Então tem gente que sai daqui e vai para lá que não tem muito inglês, mas às vezes é um ator maravilhoso, uma atriz maravilhosa, mas chega lá Sim, não tem a fluência, aí é precisa, uma né? barreira. É É. uma barreira. Então eu não conheci muitos, não. Tem a Karine, tem o JP, tem a Bárbara, tem a Olivia, mas são pessoas que eu né, trabalhei, fiz alguma coisa, de repente algum um curta-metragem, alguma coisa, mas eu acho que eu que fui o que mais trabalhou, vamos dizer assim, até mesmo porque você entra numa série, numa novela, né, com esse tamanho, você acaba trabalhando muito mais, né? Porque é pauleira mesmo, não tem outro jeito. Mas não acontece muito. Lá em Portugal, eu não conheço muito a indústria, né, lá de Portugal. Sei que tem muito Sim. brasileiro, inclusive brasileiros famosos aqui da Globo, né, Record saindo e indo lá para Portugal também. É algo que eu ainda preciso pesquisar e me inteirar um pouco mais. Eu acho que quando eu decidi sair da Irlanda para tentar carreira em algum outro lugar, o primeiro lugar que me veio na cabeça realmente é Brasil, porque amo Rio de Janeiro. E eu acho que aqui eu vou dar o meu melhor, né? Lá na frente a gente vai fazer um balanço e ver como é que foi. Mas hoje eu estou muito feliz, é muito positivo, né? Minha cabeça está muito positiva com relação à minha Ah, carreira não, aqui. mas isso é o início de tudo. A positividade, você atrai do próprio universo o que você, né, tem de propósito. E você, na verdade, também pode ter escolhas, né? Porque todo artista brasileiro, por exemplo, ele chega o momento que ele tem a pretensão, principalmente jovem, assim como você, de ir para Hollywood, e você já tem esse facilitador da fluência do idioma, né? Você Sim, pensa também nessa possibilidade posterior. Agora você vai dar aqui para gente esse privilégio, mas mais é. frente a longo prazo, né? Ah, não, com certeza. Eu sou a minha cabeça é muito aberta. Eu acho que eu vou onde o vento me levar, entendeu? Hoje eu tô. A gente também não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu me dediquei. Ah, Eu preciso sair da novela para poder né? Até mesmo porque, embora eu gostei muito da novela e tenho uma paixão gigante por tudo que eu fiz lá, eu decidi sair. Foi uma decisão minha, justamente porque eu acho que a partir de um momento, se você não continua se autodesafiando, você acaba caindo numa zona de conforto. E aí eu fiquei com medo. Eu ah, falei, poxa, não foi por isso. Eu quero entrar nessa indústria porque eu quero viver um criminoso, eu quero fazer um psicopata, quero fazer um cara que está apaixonado pela mulher ou que ama os filhos. Eu quero fazer muita coisa. E na novela você fica um pouco mais, né, engessado. E aí eu falei, não, acho que 5 anos é o suficiente. Eu fiz mais aí de 400 episódios. Era hora de sair. E vir para cá foi o primeiro, né? Depois da pandemia, saudade da família, dos amigos. Então foi meio que uma decisão que eu não precisei pensar muito. O meu marido, embora ele trabalhe em Oxford, ele dá aula de direito lá.
ele tem muito tempo de folga. As férias do meio do ano da Europa são as férias maiores, que é o verão europeu. Então ele consegue vir para cá passar 3, 4 meses comigo. Agora ele está aqui, inclusive. Então eu acho que eu vou me ajeitando. E se aparecer oportunidade em Hollywood ou sei lá, Itanhangá, eu vou, entendeu? O que eu quero Sim, tá é certíssimo. oportunidade, entendeu? E eu Não, o acredito que artista vai vai onde o aparecer. povo está, não é? Essa é a Exatamente. O máxima, mas na verdade Nordeste, é a grande eu, realidade. eu amo o Nordeste aqui, tem muita coisa também para trabalhar no Nordeste, fazer Sim. filme. Tem o cinema da parte do Nordeste está fazendo um barulho gigante aí ao redor do mundo, nos festivais de cinema. Então, tem muita coisa aqui no Brasil, sim, mas onde Ah, aparecer eu vou. não, vai dar tudo certo e você vai voltar para falar para a gente ainda. Com Olha, a certeza. Penha Baldessim colocou assim: boa sorte, que você consiga realizar todos os seus projetos e que possamos ver o seu trabalho também aqui no Brasil. Estamos torcendo por isso, Penha. Ela aqui Obrigado. parabenizou pela entrevista, obrigada, muito obrigada. A Jéssica diz que é orgulho, meu primo está aqui também com você. Ah, Olha o pessoal todo te prestigiando. E eu vou fazer um bate-bola para encerrar, e obviamente que eu queria ficar aqui conversando muito, muito mais com você. E você já falou dos seus projetos, você está chegando no Rio. E assim, na verdade é um resumo, né, de tudo, né? Perguntar um pouco sobre suas referências, já que não foram familiares. Por exemplo, um ator brasileiro, ou que seja lá da Irlanda, mas ou no seu crescimento aqui você assistia e você pensava, nossa, se eu quisesse, se eu fosse ator, eu queria tê-lo como assim um referencial, o ídolo, vamos dizer. eu lembro de assistir muito José Wilker. É Wilker que fala, né? Isso, Eu assistia ele e achava ele um ator assim que ia de um extremo ao outro. Eu sou muito apaixonado por um ator que não faz só uma coisa, não é só comédia, mas você consegue estar com ele nos papéis diferentes. Eu acho que ele é um ator. Daqui seria ele lá atrás. E lá, bom, minha experiência lá fora seria o James McAvoy. Também eu acho que é algo muito. Ele é muito mais. Na época, né? Ele era muito mais novo, mas mesmo assim, é um ator que consegue ir do drama à comédia, e isso eu acho fascinante. Assim. Mas tinha tanto ator, né? Francisco Ah, Oco, Estênio mas essa Garcia. versatilidade eu também tenho isso comigo. A versatilidade encanta, né? Quando eu gosto, por exemplo, internacionalmente do Robert De Niro, justamente por isso também, né? Um expert nessa questão de se entregar para os personagens e cada vez se transformar e mostrar para a gente o melhor dele, né? Então é fascinante. E temos aqui no Brasil também muitos, como você bem pontuou. A atriz, teria alguma, o Rodrigo? A atriz brasileira tem muito, mas eu cresci assistindo Glória Pires, Uhum. né? Fernanda Montenegro, não preciso nem falar. Acho que o meu sonho, assim, eu daria os meus 2 braços para atuar com a Fernanda Montenegro. Então, não era nem o Ai, meu braço esquerdo, acho que eram os 2 braços para poder atuar com ela. Eu acho ela maravilhosa, mas tem tanta, né? Tem tanta coisa que eu cresci assistindo. A Renata Sorrah, né? Tem muita gente. Fica até difícil escolher uma. sim. E assim, a sua família, o Rodrigo, hoje, né? Você tem um irmão também, que foi ator também, né? Fez Aham. algumas participações e hoje parece que já mudou de carreira, Mudou. né? Mas como que a sua família recebeu a notícia? Poxa, ele foi para a Irlanda no intercâmbio e virou ator? Como assim? Como que É, assim, é difícil até, porque eles não tiveram essa experiência do Rodrigo como ator, então, né? Porque tudo isso aconteceu na Irlanda, eles não moram lá, eles não falam a sim, língua. Então, o que eu podia, às vezes, mandar uma ceninha, falar, essa cena ficou bacana. Mas aí eu tinha que contar, desculpa, como era a cena, do que se tratava. Então, eu acho que eles não tiveram essa, essa, essa esse sabor visibilidade, esse sabor de tem falar, o Rodrigo tá atuando na TV e tal. Mas eles sabem que eu sempre fui muito atirado, então desde lá atrás, eu com 24 anos, saí do Brasil e para sem conhecer ninguém na Irlanda, eu acho que eu sou um cara que eu aceito desafio, eu gosto de um pouquinho de risco, mas eles têm muito orgulho, eles estão muito felizes, sempre que eu posso, quando eu estava lá, né, na Irlanda, eu mandava sei lá, alguma revista que fiz alguma entrevista, alguma capa, eu mandava para eles também guardar, ficavam felizes da vida. Às vezes também dava entrevista em algum programa de televisão, tipo algum talk show lá. Vira e sim, mexe, eles pegavam fotos da minha família que eu postava no Instagram, e aí eu comentava da minha exato. avó, por exemplo. Então,
o pessoal sabe, assim, já conhece a Dona Maria, até mesmo lá fora. Ah, muito legal. E é legal, né? Levar a família é raiz, são os nossos princípios, a gente cria galhos, mas continua aí com a nossa raiz. Isso é muito importante valorizá-los também pelas dificuldades, né? E tudo que você também passou. Olha, tem muita gente aqui te prestigiando, a Déa Jordão, a arte não imita, interpreta, você é maravilhoso, parabéns pelo seu Ah, trabalho. obrigada. Nosso querido aqui, Francis Maia, também entrou, nosso diretor aqui de peças, uma enciclopédia aí viva de teatro, maravilhoso, um contato ótimo para você também, Rodrigo. Obrigado, Francis. A Vilma Cabral, parabéns, Rodrigo, pelo seu trabalho. Temos aqui também o psicanalista Dr. Fabrício Notari, que estava ausente. Dr. Fabrício, seja bem-vindo sempre. Um prazer tê-lo aqui conosco. A Vilma Cabral, gratidão, Rose, pelas lives maravilhosas. Tem uma pessoa aqui, o Jadson Feitosa, dizendo que quer também tentar a carreira de ator na Irlanda. Ele vai te mandar um direct aí para ver se você tem Pode mandar que eu alguma ajudo dica sim. O que eu puder, eu aí ajudo. para ele. É muito interessante isso, as pessoas se espelharem também em você, na sua força, né, na sua conquista. E eu tenho certeza que aqui no Brasil vai ser a continuidade de tudo isso. E o nosso querido amigo George Roberts está aqui, que foi quem fez a nossa conexão, que eu agradeço muito, que é Lindo, querido, maravilhoso, e também, tanto quanto você, nos representa muitíssimo bem lá fora, né? com Brasileiro, certeza. né? E vamos agradecer a nossa conexão. E agora vamos lá nas nossas perguntinhas. Uma saudade, Rodrigo, que você tenha. Saudade, família. Eu ainda não consegui ver muita gente, Ah, porque eu é? acabei de chegar, então, família. Olha que legal. E um sonho. Poder fazer muitos papéis diversos em várias produções diferentes. Se o Rodrigo não fosse ator, né? Você tem uma outra formação, que é administrador de empresas, trabalhou em banco. O que o Rodrigo seria hoje, com essa bagagem que você já tem? Você acha que daria para ele ser outra coisa, Rodrigo? Bom, eu acho um pouco difícil, mas eu gostaria, e ainda faço um pouquinho assim, mas para mim mesmo, adoraria ser um design de interiores profissional, porque eu faço para família, para amigos, para mim, mas eu gosto muito de arquitetura, decoração, É tudo ligado à arte tudo sempre. ligado à arte. Eu acho que não tem outro jeito. Não, não tem como. Depois que o palco escolhe, você tem sempre que fazer algo com a arte, porque senão você acaba morrendo aos poucos. É, A grande realidade é essa de todo artista que conheceu um pouco desse glamour, mas um glamour com essência, que é o que a gente busca, com conteúdos e etc, né? Suzy Chiribel, querida, você está aqui também. Um beijo para você, sempre nos prestigiando. E, Rodrigo, um prato favorito? feijoada. Daqui da Irlanda, que a gente não conhece nenhum da Irlanda, tá? Aqui é feijoada e lá na Aham. Irlanda o meu marido faz não tem um nome, na verdade até tem um nome, mas não é tipo, não é feijoada, assim, tem que explicar o prato, eu acho que o mais próximo daqui seria um Chester, que é um pedaço, né, como se fosse um presunto e ele faz ao molho de mel. Então, assim, aquele Chester ao molho de mel seria esse prato de lá que eu amo. Mas também tem muita comida boa lá, sim. Aqui é feijoada e pão de queijo. Duas coisas que eu Ah, não vivo sem. e você gosta de carnaval também? Você falou que ama o Rio. Você gosta ou você é mais recluso nessa época? Porque a gente vai ter um carnaval agora, meio que fora de época, vamos dizer assim, É, adiado, né? O que que você gosta eu, de eu, eu não sou muito de festa, assim. O carnaval eu gosto de assistir em casa. Eu gosto de assistir, ver né, os carros alegóricos, as escolas de samba. Agora, ir lá mesmo, sambar a noite toda, talvez porque eu nunca fui no sambódromo, então assim, eu não posso nem falar que eu não gosto, porque eu nunca fui. Mas agora, estando no Rio, eu vou tentar ir sim, com certeza. Acho que eu não iria toda santa semana, não é muito minha cara, não. Eu sou mais quietinho de ficar em casa. Mas para ir passear e conhecer, sem dúvida. E carnaval é carnaval, né? É lindo em qualquer lugar do mundo. Não, e sair, eu já tive a oportunidade de sair algumas vezes no Sambódromo. Realmente a emoção é indescritível para você que está ali curtindo, né? É. Aquela coisa com toda a segurança. Não digo nem ficar depois, que eu também nunca fui de ficar ali, não. Mas ter a sensação de sair é muito importante que você tenha Eu acho que eu vou. Isso eu ainda tenho vontade de fazer, sim, com eu acho que certeza. você vai gostar, até porque você tem esse lado super positivo, né, de bem com a vida e ali dá essa sensação
de uma emoção, assim, né? É inexplicável, só você sentindo mesmo para você poder traduzir cada um do seu jeito. Ó, o George colocou uma mensagem aqui para você. Rodrigo é um exemplo de profissional que acredita que tudo na vida é possível. Representa muito bem o nosso Brasil na Irlanda. Verdade, George, eu falei isso desde o início, que ele Obrigado. está lá nos representando aqui, a gente tem muito orgulho disso, com o nível de excelência lá fora, né? E agora traz para cá essa bagagem toda para dar continuidade aqui, eu tenho certeza que com o mesmo brilho, com a mesma dedicação, né? E rompendo aí as barreiras e as dificuldades, porque você já traz todo esse cenário que vai ser aproveitado, eu não tenho dúvida disso. E com esses temas que você sabe que é de suma importância, né? Lá você se dedicou a novelas, como nós já falamos, esses 5 anos. Aqui no país, você teria vontade também de fazer teatro ou vai mais para o lado da sétima arte, do cinema e da TV? O que você imagina? Eu acho que a minha paixão primeira, assim, que me vem na cabeça é mesmo cinema, TV. Também porque a minha formação foi cinema e TV. Eu não fiz, eu Sim. só fiz até hoje, eu fiz uma peça de teatro em Dublin, que foi a única vez que eu atuei, na verdade, em português. Foi através dessa peça que eu fiz lá. Então eu não tive tanta experiência, mas eu gosto de desafio. Então sem dúvida, eu quero fazer teatro aqui no Brasil. E eu quero fazer o que aparecer, porque eu acho que é importante a gente tentar de tudo, entendeu? O ator dá para ser muito versátil, não precisa ser só uma coisa. Eu acho que eu fiz essa uma coisa que foi uma novela por 5 anos que eu aprendi muito e amei demais, mas eu acho que agora eu quero abraçar de tudo um pouco. E aqui no Rio, eu já sei que você tem o DRT aqui conosco, né? Com o É. Sato Rio. E aí isso já facilita aí a sua jornada, que a gente sabe que aqui isso se pede. É muito importante valorizar a profissão, né? Ó, acabou Com de entrar certeza. aqui o nosso querido Márcio Azevedo, que também é roteirista, diretor incrível, maravilhoso. Márcio, fala com o Rodrigo, que ele é ímpar. O Márcio tem uma peça maravilhosa chamada Eu Sempre Soube, que fala sobre o tema LGBTQIA+. Que A Rosane bacana. Hoffman, que é uma atriz que você conhece, é maravilhosa, que faz a É. peça. E assim, de utilidade pública, bem próximo ao que você fez. Ele também está agora com o projeto de fazer novela no Chile, junto com o Eval Rossano Filho. E então eu Que acredito que maravilha. vocês também possam ser aí parceiros maravilhosos, tá Com bom, Márcio? certeza. Que saudade de você. Olha aqui, ó, Rose, minha rainha linda, ele é um amor. Além de ser um ariano, assim, apaixonante, o meu querido Márcio. Obrigada Vamos sempre trocar pela figurinha com certeza, Márcio. ah, sim, isso é muito importante. E ele tem esse giro todo, entende tudo de teatro, de televisão. Mãe dele também é uma baluarte da Globo, trabalhou anos lá, faz parte da história daquilo ali. É Ele de e ela. família, né? Não, tem ali essa história de cultura e arte que a gente tem que valorizar todos os dias, né, Rodrigo? Com E eu queria que certeza. você deixasse uma mensagem para nós e para outros artistas aí que estão começando, dessa sua bagagem lá de fora, porque você está vindo agora de fora para dentro, De vamos fora para dizer assim, dentro. Minha mãe fala que eu sempre mostrando. sou do contra, então eu acho que isso resume o Rodrigo. Eu venho de fora para dentro. Eu acho que a vida é muito. Não tem certo e errado na vida, né? A gente vive de escolhas, aí você tem que assumir o que você escolheu e fazer acontecer. Eu acho que a mensagem mesmo que eu deixo assim para os atores, mas também acho que para qualquer um que está interessado em ouvir um conselho, eu vejo muita gente desistindo, né? Ah, mas eu tentei tanto tempo e desisti. Ah, eu não vou fazer porque é muito difícil. Eu acho que se você ama algo, você vai se dedicar muito e vai fazer acontecer. Às vezes demora muito mais. A gente tem atores consagrados que só foram ter né, uma oportunidade com 60, 70 anos de idade. Isso não, às vezes a gente tem que realmente se dedicar muito, vários anos, ele receber muitos nãos, mas o importante é não desistir. Eu acho que se você ama, se você fizer com amor, com carinho, sem pisar em ninguém, focar no teu caminho, ali no teu ponto final, no teu sonho, na tua meta, eu acho que as coisas vão acontecer. Então a mensagem é não desistir. Não desiste não, porque eu acho que vale a pena. Sim, pode estar próximo, né, Rodrigo? A gente fala, vai Exatamente. quebrando pedra. Aí chega no É, último ali, você não quebra, era só a saída ali do fim do túnel, né? Aliás, a gente exatamente. brinca que, por exemplo, você vai de Rio a São Paulo de várias formas, eu sempre falo isso aqui, e em momentos diferentes.
né? Então, assim, você pode ir de ônibus, de avião, de trem, a pé, de certa, assim, em algum momento vai chegar o seu momento. Só as É. formas é que foram diferentes, as condições. Tem artistas, como você falou, que está ali desde criança, como eu já entrevistei aqui vários. Tem outros Uhum. que tiveram a oportunidade, tiveram uma formação maravilhosa, uma dedicação maior, mas só foram ter a oportunidade prontos, Uhum. o que também facilitou de certa forma, né? Então eu fico muito feliz com essa mensagem que você passa de não desistir, sim resistir, que é o que eu também Resistir, falo né? aqui, né, para os nossos seguidores. Ó, Jorge está aqui, parabéns pela live, Rose e Rodrigo são fantásticos. A Suzy colocou energia boa do Rodrigo, gostei da vibe da live. O Dr. Obrigado. Fabrício colocou ótima energia e conteúdo do Rodrigo. Ó, o pessoal curtiu, não poderia ser diferente, né? Márcia Azevedo aqui também mandando parabéns. Ele vai brilhar muito no Brasil. Jorge, não tenho dúvida disso, querido. Obrigada mais uma vez pela indicação, pela conexão. Você é sempre um amigo querido, sensacional, fantástico, jornalista aí de fora, que muito nos orgulha. A Suzy Rose, sempre linda e elegante. Obrigada, meus amores. E a gente está aqui levando a arte. E, Rodrigo, tendo algo, você vai me dizer para mim, para Jorge, para a gente fazer Pode matéria, deixar. pulverizar isso aqui também. Jorge fez uma matéria linda, inclusive, sobre você no Fez. Brazilian Times, né? E, aliás, a gente pode publicar lá para te homenagear também pós-live. Obrigado. Vamos lá roubar dele e colocar aqui, roubar com autorização, tá, Jorge? Tá? Querido, foi um prazer tê-lo aqui, Prazer foi gratidão, meu. desejo todo o sucesso do mundo e todo o mérito pela sua dedicação, pelo seu estudo, e traz aqui para nós também esse sucesso dessa novela de 5 anos na Irlanda, que aqui a gente não tem nem como, imaginar como seria uma novela que durante 5 anos. Até eu te falei, de 1989 até agora, teríamos aí vários personagens modificados Não no ia cenário. faltar drama, não ia faltar Não, não drama. ia. Drama e etc. E comédia também, não deixa de ser, Muito. né? Apesar das nossas mazelas. Olha, um beijo para você, tudo de bom, sua energia, Obrigado, Rose. gratidão Eu, mesmo, tá? Beijo a todos que gratidão. estão aqui conosco. Tchau, Beijos. tchau, galera. Tchau. Prazer, tchau, tchau.